Débora, você sabe que você voltou num dia triste, né? Tudo bem que ontem foi mais pesado ainda do que hoje. Ontem foi um dia difícil para quem trabalha com notícia. Foi essa cobertura exaustiva sobre o ataque que aconteceu na creche em Santa Catarina e que matou 4 crianças. A gente estava no estúdio. Olha, é difícil você ver um colega chorando, né? É difícil, não porque é difícil para você ver um colega chorando, é difícil essa situação acontecer, porque a gente lida com notícia pesada, notícia triste, e para você chorar numa notícia triste, ela relativamente tem que ser mais triste ainda. Uma coisa, eu fico imaginando os médicos que trabalham na emergência, né, na urgência, eles têm sentimento, eles têm coração, eles sofrem. No entanto, eles têm que estar firmes ali para fazer o pronto atendimento, porque as pessoas não precisam do choro dos médicos, precisam da ação dos médicos. E o mesmo vale para a nossa profissão. Quer dizer, a gente tem que dar notícia, mas na hora que ela toca, ela bate. Então eu vi o Fábio chorando. Eu também estava com lágrima nos olhos, mas é o depoimento de um pai de um dos meninos que morreu. Eu fico imaginando a força desse pai, da mãe desse menino, que vão ter que conviver com vazio no coração delas. E que está pesado agora, mas vai ficar ainda mais pesado conforme o tempo passa, né? E à noite, Débora, ouvinte querido, ouvinte querida, eu fiz um comentário no Jornal da Band sobre o caso e eu falei que ontem, né, tinha sido um daqueles dias em que a gente faz um monte de pergunta com porquê, né? A gente aprendeu na faculdade de jornalismo, para quem não tem familiaridade com o assunto, que para uma reportagem estar completa, a gente precisa responder algumas perguntas, que é o que aconteceu, quem fez, quando, onde, como e por quê. O que aconteceu, a gente descobriu logo, lamentavelmente, a gente descobriu o que aconteceu. Quem morreu, quem fez o ataque, também não demorou tanto assim. Onde eu não preciso nem dizer, como, com os depoimentos das professoras, um pouco de investigação, logo a gente resolveu. Mas e o porquê? Por que esse cara fez isso? Por que essas crianças? E era a pergunta que eu fazia ontem no Jornal da Band, quando eu fiz esse comentário, transmissão simultânea aqui na Band News FM. A gente sai fazendo as perguntas e o mais louco nessa história é que a gente não consegue a resposta. A gente já descobriu que esse assassino esfaqueou o pai, mas por que ele foi matar crianças na creche em Blumenau? A motivação, ainda que seja uma loucura. Há 2 anos, um sujeito entrou com um facão numa outra creche em Santa Catarina, numa cidade chamada Saudades. Matou 2 adultos, matou 3 crianças. Aí ontem, no dia do ataque em Blumenau, a justiça marcou o júri desse caso de Saudades para agosto. Mesma pergunta sem resposta. Por quê? A gente sabe que corre riscos quando sai de casa. No caso da cidade de Saudades, que tem 10 mil habitantes e que não sabe que é homicídio há anos, nem isso dá para dizer, né? Corre riscos. Mas na grande cidade dá. E quando a gente coloca os filhos na van da escola, eu até falei, eu solto aqui, né? Pra gente aquele carro vira uma viatura da Cruz Vermelha. Um daquelas viaturas da ONU que na guerra ninguém ataca, respeita. Então ninguém vai atacar uma perua escolar. E na escola? Quem é que vai fazer um ataque numa escola? Né? Mas a gente vê. Numa creche. Nos Estados Unidos, onde tem estatística sobre ataque à escola, é compreensível. É lá que acontece a maior parte dos ataques. 8% da população mundial, 5%, tal, 30% dos ataques do mundo. Já descobriram que na maior parte dos casos tem um caso de bullying envolvendo um agressor.
Mas ainda assim ele sai atirando para todo lado. Ele tem como alvo alguém, às vezes é um professor, às vezes é um aluno, mas ele vai... Tem o bullying, mas tem também essa coisa enlouquecida. No caso do ataque que teve há uma semana, um pouco mais, né? Em São Paulo, numa escola, o aluno de 13 anos, ele tinha um desafeto lá, mas ele matou a professora. A professora não é responsável pelo caso de bullying. Agora, vem cá. Bullying é um horror, bullying tem que ser combatido. A gente sabe que é um problema. Eu sofri bullying na escola. Você, ouvinte querida, pode ter sofrido, sabe de quem sofreu. Mas dá pra gente aceitar o bullying como uma resposta do porquê de um massacre? Não dá. Mas vamos admitir, por um segundo que seja, que bullying seja uma explicação. Eu não acho. Eu não aceito. Mas vamos aceitar. E na creche? Bullying em creche? Na creche da cidade de Saudades, as 3 crianças que morreram tinham menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Então, falar de bullying, mas aí a gente explica a maior parte dos ataques. Sim, e é evidente que a gente tem que agir sempre pela maior parte dos ataques, maior parte dos crimes, maior parte dos homicídios, maior parte dos roubos de celular, maior parte do roubo de carro. Nunca você vai resolver tudo. Mas, na hora do porquê, começam a surgir as explicações fáceis. É o bullying. Ou então, uma análise da sociedade que a gente vive, dizendo que a sociedade está doente. Porque só numa sociedade doente isso pode acontecer. Mas peraí, será que a sociedade está doente? A sociedade está doente? Será que não é fácil falar a sociedade está doente porque isso gera um conforto? Mas quando acontece uma tragédia, como aconteceu nas chuvas em vários lugares do Brasil, que é uma coisa triste, pavorosa, o que a gente vê nessa sociedade que estaria doente? Uma rede de solidariedade fantástica. Gente mandando comida, gente arrecadando dinheiro, gente se mexendo para ajudar. Isso é coisa de uma sociedade doente? Quer dizer, uma sociedade que se mobiliza para fazer o bem é uma sociedade doente? A gente vai aceitar a ideia de que a sociedade se mobiliza para fazer o mal. A gente está num ambiente violento, mas a violência ela já foi muito maior. O extremismo está grande, mas a violência já foi muito maior. A diferença social, a má distribuição de renda, a baixa qualidade do ensino, tudo isso pesa numa desconstrução social, pesa. Mas, vamos lá, se o Brasil virar um paraíso, mas um paraíso, ele vai virar a Noruega, vai virar a Finlândia, vai virar a Suécia, vai virar um paraíso. A gente vai ter, não no aspecto climático, que é o inferno, mas a gente vai ter uma sociedade de renda muito semelhante, atendimento de saúde espetacular, amparo psicológico. Os países nórdicos eles oferecem até amparo psicológico pelo serviço público. A gente vai ter uma sociedade onde não tem miserável, onde não tem gente dormindo na rua. A gente vai virar uma Noruega, uma educação extraordinária. Pois foi na Noruega que aconteceu, há pouco mais de 10 anos, um dos piores ataques que se tem notícia. Um extremista que matou 77 pessoas. E aí? Mas a Noruega também está doente. Bom, se a gente achar que a Noruega está doente, o planeta está doente, aí fica uma explicação muito fácil. Vamos voltar no tempo, Idade Média. As famílias não tinham função afetiva. Não existia essa proteção afetiva que a gente vê hoje em torno das crianças. A criança era criança, virava um adulto, assim, de uma hora para outra. Não tinha roupa infantil, não existia essa ideia de roupa infantil. Era uma roupa pequena.
não tinha uma comida para as crianças, não tinha o quarto das crianças. Não tinha nada disso. Depois você começa a ter uma evolução, você começa a entender que existe um troço chamado inocência. A ideia de inocência não é uma ideia que acompanha o mundo há tanto tempo assim, a inocência da criança. A preocupação com o estudo dos filhos, a ideia de que a morte de uma criança passa a ser uma dor irreparável, porque até então você ia procriando, morria um, punha outro, mas era assim, é tudo artigo indefinido, um filho, outro filho, não era o com personalidade. Hoje em dia, a gente está preocupado com a aula de natação, com o judô, enfim, com o reforço de matemática, com levar no psicólogo, levar no médico, preocupa com o peso, né? Segurança das crianças. As crianças passaram a ser a razão de ser da preocupação com os pais, com o ensino, educação, trabalho. Então não dá para dizer que nós não evoluímos. Nós evoluímos muito com uma proteção em torno das crianças, que ainda é grande. Agora, tem alguns buracos. E um dos buracos, mas que a gente não pode dizer que ele ataca numa família que se preocupa intensamente com isso, mas ele age, e a família que se preocupa intensamente com isso tem condições de enfrentar. Rede social. Não, mas a rede social é uma coisa que você está dizendo que ela é do diabo? Não, a rede social não é do diabo. Também não é de Deus. Rede social é rede social. A maçã não é de Deus nem do diabo, né? A carne não é de Deus nem do diabo. O pão, nada é de Deus e do diabo. Você não pode comer 30 pães, vira coisa do diabo. Mas a rede social é uma ferramenta extraordinária de apoio ao ensino, de apoio mental, de relaxamento, de informação, desde que referenciada em fontes de informação profissionais, como o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ela faz circular informação. Informações que nós aqui no Grupo Bandeirantes produzimos circulam nas redes sociais. Isso é muito bom. Porque chega a um número grande de pessoas. É importante. Uma prefeitura quer falar com as pessoas sobre o risco de desabamento numa região. Importante rede social, não há dúvida nenhuma. Como é importante rádio, como é importante televisão, como é importante se comunicar, fazer chegar. Mas você nunca vai ver no Grupo Bandeirantes de Comunicação, nos grupos de comunicação profissionais, a difusão da violência que a gente vê nas redes sociais. Sem filtro, sem mediação, sem moderação, sem preocupação com os fatos reais e estimulando a sociedade a se tornar mais radical. Isso bate numa pessoa equilibrada, não acontece nada. Isso bate numa pessoa desequilibrada, aí acontece. Não me lembro agora o nome da professora, já falei desse livro aqui, uma professora do Rio de Janeiro que comparou a história de jovens que foram para o crime, presos, e seus irmãos que não foram para o crime. Mesma mãe, mesmo pai, às vezes não é o mesmo pai, mas é o mesmo ambiente, mesmo lugar, mesmo tudo. Mesma favela, mesma realidade social. No entanto, um foi para o crime e outro não foi. Não é o ambiente que resolve tudo. Essa explicação à sociedade doente é muito confortável. Estamos numa sociedade adoecida. Não. Uma sociedade exposta a vírus, bactérias, como sempre existiu. Novos vírus surgiram. Aí fala, não, mas com a pandemia tudo complicou. E com a Segunda Guerra Mundial? E a Segunda Guerra Mundial? Ela não produziu efeito nenhum? E o nazismo não produziu efeito nenhum? Claro que produziu.
Então, um mundo que conheceu o nazismo, um mundo que conheceu a Segunda Guerra Mundial, não pode dizer que com a pandemia as pessoas enlouqueceram. É muito simplista. São desafios. A pandemia produziu um estrago, um mega estrago. Um mega estrago. Desajustou muita gente, deu a muita gente desajustada ferramentas para praticar seu desajuste. Então a gente tem que estar de olho nisso? Claro que tem que estar de olho nisso. Como a gente tem que estar de olho nisso? É uma discussão que não é de curto prazo. Aliás, nem a discussão, nem a implantação. É muito fácil. Não. Vamos fazer, e o governador de Santa Catarina falou algo que, no impulso, talvez eu falasse também. Vamos cuidar da segurança das escolas. O Brasil tem 180 mil escolas, Débora. Como é que você vai cuidar da segurança de 180 mil endereços? Vai colocar cerca elétrica em 180 mil endereços? Vai subir o muro de 180 mil endereços? Vai ser um absurdo. Você vai pegar e vai botar um policial em cada uma das 180 mil escolas? O que adianta ter um policial? Tem escola que você põe um policial na porta, esse cara, por exemplo, aí ele pulou o muro. Tem um policial na porta, tá bom, policial. Vai ter um policial armado? Não, né? Na frente de todas as escolas do Brasil. E aí é um cara. Esse sujeito entra, o policial até poderia evitar, eventualmente, vai lá correndo e tal. Mas e quando é o aluno? Como foi aquele caso da semana passada, e boa parte dos casos. É o aluno que tem uma desavença com alguém. Então, para a gente tomar muito cuidado e não dar espaço para respostas simples. E também não criminalizar as redes sociais. Não, tem que responsabilizar as redes sociais, sim. E isso não vai resolver 100% do problema. Porque já havia ataque antes das redes sociais e não eram poucos. Aumentou, mas já existia. Já existia. A gente fala de cultura das armas. Os 2 últimos ataques que a gente viu foram com arma branca. A faca, a machadinha, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai mergulhar no assunto, porque vai sair o de sempre. Antes era a televisão. A televisão, poxa, o pessoal fica vendo televisão, também fica violento. Não é verdade. É o videogame. Não é verdade. Não é verdade. Porque o videogame não produz a violência. Não tem nenhum estudo confiável mostrando isso. Nenhum estudo confiável mostrando isso. Pessoas que jogam jogos violentos vão se transformar em pessoas violentas. Quer dizer, o ser humano não pode ser exposto a nenhum estímulo, entre aspas, negativo que ele vai aderir ou vai transformar aquele estímulo negativo em algo que faça mal. Não, não e não. Mas a gente tem que discutir. E o que a gente menos faz no Brasil é discutir. Claro, brigar, a gente briga muito, discutir se for para um detonar o outro porque é a polarização, mas discutir os temas, aprofundar. O que dá para fazer de concreto? Os Estados Unidos estão tentando fazer isso há décadas e não conseguiram chegar a uma resposta. Não conseguiram chegar a um meio de evitar que isso aconteça. Então, não vamos entrar isso aí é por causa de tal coisa, isso aí é porque a sociedade está violenta. Isso é... Cuidado, porque senão a gente se estrepa e a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Eu não sei se você concorda ou discorda de mim, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.